Boa noite. Fátima voltou à primeira linha da atualidade depois do Papa ter assinado há cerca de 2 semanas os decretos que aprovam a beatificação de Jacinta e Francisco Marto, os 2 irmãos que, em 1917, juntamente com a sua prima Lúcia de Jesus, protagonizaram o fenómeno das aparições de Nossa Senhora. Jacinta e Francisco tornaram-se assim os mais novos beatos de sempre da Igreja Católica. O Santuário de Fátima, ou o Altar do Mundo, como alguns o designam, é visitado anualmente por cerca de 4 milhões de pessoas vindas de todo o mundo. Com a beatificação dos pastorinhos, o nome de Fátima será ainda mais divulgado e é também de admitir que o Papa possa voltar brevemente a Portugal. Passados 82 anos sobre as aparições, a história de Fátima continua a suscitar muitas perguntas. Daí a razão de ser do programa desta noite. E porque o tema é demasiadamente polémico para ser analisado por uma única pessoa, convidei 2 sacerdotes que pensam e avaliam Fátima de forma totalmente oposta. À minha direita, Monsenhor José Geraldes Freire é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi ordenado em 1951, é autor de várias obras, entre elas O Segredo de Fátima, publicado em 1977. Já este ano foi nomeado pelo Papa seu prelado honorário com o título de Monsenhor. À minha esquerda, o padre Mário de Oliveira, também conhecido pelo padre da Lixa, foi ordenado na Sé Catedral do Porto em 1962, foi professor de religião e moral, foi enviado para a Guiné-Bissau em 1967 como capelão militar, de onde foi expulso 4 meses depois. Foi 2 vezes preso pela PIDE e não tem funções sacerdotais atribuídas desde 1974. É autor de várias obras, a última das quais é este livro, publicado no passado mês de maio, no qual o padre Mário de Oliveira considera as aparições de Fátima demoníacas e uma invenção da dupla Oliveira Salazar, cardeal Cerejeira. Boa noite a ambos. Monsenhor José Geraldes Freire, começava por si e pelo acontecimento mais recente que tem a ver com a beatificação dos pastorinhos de Fátima. Que significado devemos atribuir a essa beatificação? Deve atribuir-se o significado de eles serem reconhecidos como alguém que praticou as virtudes cristãs em grau heroico. Isso é exatamente o ponto que dificultava a sua canonização, é por serem crianças. Perguntava-se até que ponto era legítimo dizer que praticaram as virtudes cristãs em grau heroico. Mas a heroicidade das virtudes das 2 crianças, Jacinta e Francisco, foram reconhecidos já no tempo deste Papa e agora, passados uns 10 anos depois disso, veio o decreto oficial da sua beatificação. Aguarda-se apenas a cerimónia solene da sua proclamação como bem-aventurados. Padre Mário, como é que o senhor interpreta a decisão do Papa em beatificar Jacinta e Francisco? Para mim, todas as crianças, pelo facto de o serem na perspectiva do Evangelho, todas as crianças são, por isso mesmo, inocentes e, poderíamos dizer, aplicar-lhe a palavra santo. Todas as crianças são a expressão melhor do reino de Deus, do rosto de Deus entre nós. O próprio Evangelho diz que se não nos fizermos como as crianças, nós não conseguiremos entender nada de Deus, muito menos da humanidade, como ela deve ser compreendida. Daí que acho que esta atitude de beatificar estas 2 crianças portuguesas não vem propriamente trazer nada de novo, pelo facto de serem crianças, e na minha perspectiva, dado que se integra neste fenómeno de Fátima, que eu pessoalmente, depois de ter estudado bastante sobre ele e refletido bastante sobre ele, considero que não tem propriamente nenhum fundamento evangélico, nem tem nenhuma expressão cristã, e eu considero que esta decisão do Papa de beatificar estas 2 crianças se insere mais naquilo que eu chamo a exploração religiosa e comercial de 2 crianças portuguesas que, por sinal, até foram vítimas de Fátima, isto é, são 2 crianças que morreram antes de tempo, não se desenvolveram, não cresceram como Jesus em idade, em estatura, em sabedoria, em graça. O senhor já disse coisas muito importantes e, porventura, chocantes. Monsenhor Geraldes Freire, o senhor, que comentário lhe merecem estas declarações, esta posição do padre Oliveira, que de resto consta do livro Fátima Nunca Mais, ao qual eu já fiz referência. Que comentário é que lhe merecem estas declarações? Eu penso que Fátima cada vez mais. A prova é o desenvolvimento que tem tido. Falou de 4 milhões de pessoas que visitam o Santuário de Fátima, coisa que não tinha acontecido até aqui. Mas, sobretudo, em relação às crianças,
não podemos concordar que elas tenham sido vítimas de exploração, de maus tratos. Ela, precisamente, o Francisco morreu durante a pneumónica, em 1919, e Jacinta teve uma pleuresia purulenta de que foi tratada em Lisboa e não conseguiu sobreviver. Estas declarações do Padre Oliveira deixam-no chocado? Eu não estou deslocado. Ele é que não tem fundamento nenhum, documento nenhum que lhe prove que elas foram vítimas de fome, maus tratos, etc., que foi exploradas ainda por cima pelo povo. Sr. Padre Oliveira, não digo eu que elas foram exploradas. Eu digo que estão a ser exploradas agora, 82 anos depois de terem morrido antes de tempo. Isto é, são duas crianças que Fátima e a chamada Senhora de Fátima aterrorizou na chamada aparição e em que lhe terá manifestado o inferno que aterrorizou aquelas 3 crianças, mas mais especialmente estas 2, que eram as mais novas, que a partir de então, dessa experiência terrífica, passaram a viver obcecadas pelos pecadores que iam para o inferno e a tentarem fazer tudo o que podiam para aliviar e libertar os pecadores do inferno. Deixavam de comer, deixavam de beber. Diga e uma com coisa. isto se fragilizaram. Quando veio a doença, quando veio a pneumónica, é evidente que eram crianças fisicamente fragilizadas. Não estavam em condições de resistir. Lúcia, que era um bocadinho mais velha, um pouco mais rude no sentido físico, portanto, sem sentido nenhum pejorativo. Era um pouco mais rude, mais resistente, também mais velha, um pouco mais fria no meio daquilo, não tão emotiva. Ela conseguiu sobreviver, mas as outras 2 não. Sr. Padre Oliveira, aquilo que o senhor diz e aquilo que o senhor escreve no seu livro Fátima Nunca Mais é uma bomba. O senhor sente-se uma espécie de guerrilheiro na Igreja Católica? Não, sinto-me um cristão consciente, um padre ordenado, presbítero na Igreja, com uma característica que, de uma maneira geral, passa um pouco ao lado da maior parte dos meus colegas. Os meus colegas padres, de uma maneira geral, até pela função que exercem na paróquia, assumem-se muitas vezes como os homens responsáveis pela religião. Aqueles que promovem o culto, que presidem aos sacramentos, sobretudo à celebração litúrgica da missa ao domingo, e deixam muito para segundo, para terceiro, para quarto plano o anúncio do Evangelho de Jesus. Ora, eu acho que mesmo quando estive a pároco, em Macieira da Lixa e em Paredes de Viadores, privilegiei sempre o anúncio do Evangelho. É sintomático e é simbólico que o primeiro livro que eu publico até se chama Evangelizar os Pobres. É um pouco paradigmático, é programático, é um bocado a minha missão, a consciência que eu tenho de mim como padre na Igreja para pregar, anunciar o Evangelho dentro da Igreja, antes de mais para a própria Igreja, de que faço parte, e a partir dela pregar o Evangelho para toda a humanidade. São ideias que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver ao longo do nosso programa, mas para já gostava que nos fixássemos na decisão da beatificação e naquilo que está subjacente a essa decisão, porque determinante para o processo de beatificação foi a cura de Maria Emília Santos, uma paralítica que após 22 anos de internamento se levantou e começou a andar, fazendo com que a Diocese de Leiria conseguisse um elemento de prova fundamental para o processo que desde 1951 aguardava uma decisão formal do Vaticano. Vamos conhecer a história de Maria Emília Santos. Maria Emília Santos, 69 anos, uma figura importante no processo de beatificação dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto. Em 1987, depois de 22 anos de paralisia, sentia súbitas melhoras. Em 89, voltava a caminhar. Os médicos não encontravam explicação para a cura, mas Emília Santos não tinha dúvidas. Era um milagre de Jacinta. Eu ouço uma voz, senta-te, tu podes. E eu fiquei assim a olhar e no mesmo instante ouço outra vez a voz, senta-te, tu podes. E eu atirei o cobertor porque por baixo não tinha roupa, só tinha o lençol e a colcha. Tirei o cobertor que me punham assim atravessado aqui no peito e eu sentei-me. Quando me vi sentada, fiquei admirada comigo mesma, porque eu não me mexia. O Vaticano interessou-se pelo caso e chamou a idosa para rigorosos exames médicos em Roma. Se houvesse milagre, os pastorinhos podiam ser beatificados. Os clínicos italianos ficaram sem palavras. Não, os médicos lá de Roma disseram que tinha sido mesmo milagre.
e com isto a beatificação pôde seguir o seu rumo. Monsenhor Geraldo Freire, aquilo que se passou com Maria Emília Santos representa um milagre de Fátima? Bom, eu sei que o Vaticano, através da Congregação da Canonização dos Santos, é o mais rigoroso possível que se pode imaginar em relação ao reconhecimento da autenticidade do milagre. Portanto, nem todos os processos que estão no Vaticano avançam porque os milagres não têm provas suficientes ou os médicos não querem responsabilizar-se por esse facto, etc. De modo que o facto de já ter sido dito aqui que o milagre sobre a Dona Maria Emília Santos foi reconhecido oficialmente pelo Vaticano, de acordo com as praxes do Vaticano, dos médicos, dos teólogos, dos cardeais, toda aquela série de pessoas que intervêm numa coisa dessas, eu julgo que não tenho autoridade, não sendo eu médico, não sendo teólogo, não tenho conhecimento exato do caso, de pôr em dúvida... Mas o senhor, portanto, acredita que estamos perante um milagre? Sim, que no fim de 22 anos de uma pessoa não poder andar, como é que é capaz de se levantar e ter músculos para o fazer? É exatamente essa a pergunta que eu dirijo ao Padre Mário. Sr. Padre, como é que o senhor explica que esta senhora, ao fim de 22 anos de ter estado paralítica, de repente comece a andar, faça uma vida normal, sem que os médicos tenham encontrado uma justificação clínica para o seu caso? Primeiro, eu poderia dizer com alguma ironia que se houve intervenção do céu, o céu podia ter sido um pouco mais perfeito e podia ter feito um milagre melhor. E, portanto, a senhora Emília podia ter ficado a andar até melhor, podia ter sido um milagre que se apresentasse. Isto é, eu quase que me apetece dizer com alguma ironia e sem querer fazer má língua, mas quase me apetece dizer que assim como foi, um milagre não é milagre que se apresente. Mas além disso, eu preciso dizer aqui que esta história de milagres corresponde a uma visão teológica que não é exatamente a visão teológica do Evangelho e a visão teológica de Jesus. Eu acho que a Cúria do Vaticano, nesse aspecto, continua ainda muito a dever a uma chamada teologia deísta, que é uma teologia que busca Deus para explicar fenómenos que nós não somos capazes ainda de fazer, não sabemos explicar cientificamente, é uma espécie de Deus tapa-buracos. Mas diga uma coisa, Sr. Padre Mário, por trás daquilo que aconteceu com esta senhora, o que é que estará então do seu ponto de vista? Primeiro, está uma fortíssima força de vontade da parte da senhora Maria Emília, a quem eu presto a minha homenagem, por essa força de vontade que não é uma doente que alguma vez se resignou à sua situação de doença. Ela lutou, ela exigiu intervenções cirúrgicas, ela submeteu-se às intervenções cirúrgicas e agora até... Mas o testemunho que ela nos dá de que houve uma intercessão de Jacinta... O testemunho que ela nos dá e que até diz que ouviu uma voz da Jacintinha e a mim faz-me um pouco sorrir porque com estas coisas a gente arranja mais argumentos para fabricar ainda mais ateus, porque... Se a Jacintinha, que já morreu há 82 anos, ainda anda por aí a falar, se as pessoas ainda continuam a ouvir vozes que não veem nada, não veem ninguém, mas dizem que ouvem vozes, eu pergunto se isto estão-se psiquicamente saudáveis, se isto é de se lhe atribuir seriedade, credibilidade, sobretudo se é de pôr aí, digamos, a marca de Deus. Monsenhor Geraldo Freire, os milagres, do ponto de vista teológico, são justificáveis? Bom, minha senhora, eu admiro muito bem que o seu padre Mário, que estudou teologia, tanto como eu, e certamente com melhores professores até que eu. Exatamente. Ele é do Seminário do Porto, eu sou do Seminário de Porto Alegre, e não tínhamos as condições, né, os professores qualificados que ele tinha, mas estudámos os milagres e verificámos que um elemento fundamental, desde a apologética à teologia, é que como é que nós provamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Através da sua doutrina e dos seus milagres, e do testemunho do Espírito Santo, etc. Ora, os milagres de Jesus não são qualquer coisa que a gente pode dizer, bom, é um paralítico que deu-lhe a mão e diz, levanta-te, etc. Não, os milagres que lá apresentam é a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição daquela criança da filha de Jairo. Da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, que é um facto absolutamente impressionante, não há teólogo nenhum. Eu já lá irei. Perante ele, portanto, não chega. Quer dizer, eu creio que, para falar da teologia e o milagre, a teologia parte do facto que o milagre é uma prova da divindade. O Monsenhor Geraldo Freire acha estas palavras do Padre Mário uma total heresia? Eu não falo de heresia. Não, pergunto eu. O Sr. Padre Mário está a construir, há alguns anos a esta parte,
uma teoria de autojustificação das posições racionalistas, não teologicamente fundamentadas, que ele está a defender completamente. Acha que ele não é um verdadeiro padre? Ele está suspenso, não é? Não pode exercer... Suspenso não. O seu padre Mário está Não estou suspenso? Não estou suspenso. O seu padre Mário dá-me licença, eu não preciso eu de estar aqui. Não vamos agora, Como a sabe, questão não fui- sou eu. A fui questão não usado sou pelo eu. Sr. Dom António, Este não é? debate E não é- portanto eu não- conheci-o não é muito em bem, torno mas de o mim. Sr. António tirou da maceira da lixa. Porquê? Porque o senhor não pregava o que a Igreja prega, não pensa como a Igreja pensa, não obedecia ao seu bispo. Ele declarou como desligado da Igreja e, portanto, não podendo celebrar, não podendo ter exercício. Eu nunca estou aqui de maneira nenhuma, nem a acusá-lo assim, Mas, portanto, muito menos o justificar o Sr. António. Monsenhor Geraldo Mas- Freire considera que o padre Mário está suspenso, embora o padre Mário diga frequentemente que é um padre no desemprego. Eu Sim, não digo que ele está pastoralmente suspenso. O desempregado. que ele está suspenso vem no Voz Portucalense. Eu não tenho mais nada a dizer que o documento está publicado, não é? Já agora, Judite, se me permite, eu sobre essa questão, embora o debate não seja Podemos centrado, passar não é adiante. centrado em mim, Não o fui eu debate que não é levantei este centrado em problema. mim. Já agora que falou na Voz Portucalense, eu devo dizer que a Voz Portucalense publicou uma nota de Secretaria Episcopal que não tem nenhum efeito canónico, como o Sr. Padre sabe. É uma nota de Secretaria Episcopal que emite uma mera opinião da Casa Episcopal, que certamente terá sido redigida pelo Sr. Bispo, mas do ponto de vista canónico não tem nenhum efeito, não tem nenhuma autoridade, digamos assim. Claro que para a imagem pública, para a opinião pública, isso pode contar como uma espécie de suspensão. Canonicamente, não. Digamos, a Diocese e o Bispo não teve essa coragem de me colocar suspenso ou de me excluir da própria Igreja. Bom, estando esclarecido esse ponto, Exatamente. voltando Então, à questão do milagre voltando à e questão do da milagre. experiência desta senhora, Maria Emília Santos, eu gostava de perguntar ao seu padre Mário o seguinte: acreditando ou não em milagres, e já se percebeu que o senhor não acredita em milagres, reconhece de qualquer das formas que há uma atmosfera espiritual, um ambiente espiritual em Fátima? E eu devo dizer-lhe que não basta nós termos uma teologia, porque acho que teologia todos temos. Temos de perguntar é a teologia de que Deus? De que Deus, sobre que Deus é que nós refletimos. E qual é o seu Deus? E o Deus a que eu procuro sempre referenciar-me e sobre o qual procuro seguir, e cujo espírito procuro seguir, é o Deus revelado em Jesus de Nazaré e em Maria, a mãe de Jesus e a sua melhor discípula, não na Senhora de Fátima, nem no Deus da Senhora de Fátima. Porque há um Deus que é o Deus do deísmo, a teologia deísta, e uma teologia idolátrica, portanto, de idolatria, na base de ídolos, que são deuses mais ou menos projetados por nós, inventados por nós, sobretudo nos nossos medos, que são deuses que depois nos oprimem, nos devoram, nos esmagam, nos sugam e fazem de nós gato-sapato. Ora, o Deus revelado em Jesus é o Deus que está no interior das pessoas, no mais íntimo de cada pessoa, é mais íntimo a nós do que nós próprios e está dentro de nós para nos potenciar. Monsenhor Geraldo Freire, é esta também a sua convicção? Eu acho que está muitíssimo bem esta frase da Escritura, que Deus é mais íntimo a nós próprios do que a nossa própria intimidade o é. Mas, evidentemente, que Deus, que Ele existe, que Deus se define através da palavra revelada na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, que Deus se revela através do que Jesus Cristo nos disse dele. Enfim, a existência de Deus não é das vias naturais só através da filosofia que podemos conhecê-lo, é sobretudo através da revelação. Portanto, neste ponto estão de acordo. Padre Mário, Mas, eu gostava só que Nós respondesse... acreditamos ambos na existência de Deus. Mas se a Judite me problema é esse. permitisse, este ponto ficava melhor esclarecido se eu acrescentasse mais este aspecto. Mas eu gostava também que não se esquecesse de responder à minha pergunta, Sim, e que tem sim. a ver com o facto de o Sim, senhor sim. reconhecer ou não que existe uma atmosfera Sim, espiritual em sim, Fátima. sim. Porque esta história dos milagres, ao contrário do que diz o Sr. Padre Geraldes, Jesus também não fez milagres, neste sentido que nós entendemos agora do milagre aplicado à Maria Emília. Jesus, aliás, os evangelistas têm cuidado na palavra que utilizam, nunca utilizam a palavra em grego, nunca utilizam a palavra que nós traduzimos mal por milagre. Semeia, em grego, quer dizer sinal, e é a palavra que eles utilizam. Jesus dá sinais, isto é, revela, a partir de determinadas ações, que dentro das pessoas e dentro da história anda já a presença de Deus e do reino de Deus a crescer. São sinais, não são milagres. Aliás, os evangelhos são relatos teológicos, não são relatos literários, muito menos jornalísticos.
E, portanto, se nós formos ler os textos dos Evangelhos, tudo o que lá se diz de Jesus, como se fosse uma espécie de reportagem que o jornalista esteve a assistir e no dia seguinte publica no jornal, estamos completamente equivocados. Não foi nada assim. Os Evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus e são relatos puramente teológicos. E quanto à atmosfera espiritual existente Quanto à em atmosfera Fátima? espiritual que se respira em Fátima, eu reconheço que existe, só que não é necessariamente o Espírito no sentido do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Sabe que, talvez não saiba, porque infelizmente nós andamos aqui em Portugal a pensar que o nosso cristianismo é o cristianismo de Jesus. E o nosso cristianismo tem mais de paganismo religioso do que cristianismo de Jesus Cristo, de Evangelho. É um paganismo que resulta de antes do próprio cristianismo, isto é, estes territórios aqui no Ocidente, que foram de antes territórios do Império Romano, desde que a partir do século IV a Igreja se transformou em religião católica, que é hoje o nome porque ela é mais conhecida, infelizmente, transformou-se em religião católica, passou a ser a religião oficial do Império, depois a única religião permitida no Império, fez com que todas as outras religiões e todas as divindades e cultos e templos e sacerdotes que havia no Império fossem todos banidos. Sr. Padre Mário Oliveira, Então lá vem o ambiente espiritual. O paganismo também tem ambiente espiritual. Mas antes, e tendo como um dado adquirido, que todos os anos Fátima é visitada por milhões de peregrinos, como aliás eu fiz referência logo no início do programa. Só o ano passado mais de 3 milhões e 600 mil pessoas assistiram à missa e 1 milhão e 400 mil comungaram. Vamos ouvir alguns testemunhos de fiéis que visitaram Fátima no passado fim de semana. Caro vir a Fátima não assistir a missa e estas coisas religiosas, a gente vir a Fátima tem que fazer sacrifício. Pedir à Nossa Senhora que nos ajude, que dê paz a todo mundo. É isso que eu peço à Nossa Senhora. Vale a pena o sacrifício? Vale, sim. Vale. Tudo quanto eu puder, vemos sempre a Fátima. Estamos aqui em setembro, estamos agora e devemos vir outra vez, se Deus quiser. É muito bom estar aqui. Nunca vim cá, foi a primeira vez. Está um bocadinho. Mas estou muito satisfeita. Nunca vi. Mas sempre teve fé na Nossa Senhora de Fátima, mesmo sem vir? Tenho. Eu tenho à frente da minha mesa de cabeceira a Nossa Senhora que não me dá de sem rezar o meu terceiro. Sou católico, praticante e tenho muita fé em Fátima. Entro neste recinto e comove-me, fico comovido, desde que entro aqui neste recinto. Prometi a Nossa Senhora de Fátima se me desse saúde e paz na minha casa, que venho todos os anos. E este ano foi em especial. Nossa Senhora desse-me saúde e paz e como tenho obtido até agora saúde e paz dentro da minha casa, venho cá pagar a promessa. E para o ano venho cá outra vez, se Deus quiser. Mas porquê a Nossa Senhora de Fátima em especial? Porque tenho muita fé e à Rainha das Mães e como eu sou mãe, eu também, pronto, e quando estou mais aflita, e é com ela que eu peço para ela ajudar o meu filho e ajudar a todas as mães que têm filhos. Nossa Senhora tem-me acolhido a tudo o que eu peço. Que tipo de pedidos são os que faz? Doenças, por exemplo, doenças que eu peço para que Nossa Senhora me cure e cure da minha família. Tem conseguido resposta a essas preces? Tenho sempre, sempre. Faz pedidos à Senhora de Fátima também ou não? Não, acho que não é assim que funciona. É uma prova de como acreditamos. Vimos cá dar a nossa prova em como acreditamos. Não é tanto nessa base da moeda de troca. Eu peço e... Monsenhor Geraldo Freire, o que é que representa Fátima para todas estas pessoas? Olha, eu ao ouvir estes testemunhos, lembrei-me, afinal, como é que eu vejo Fátima? A senhora estava a falar do ambiente espiritual em Fátima. Eu lembrei-me, eu até gostava de dizer o que é que eu faço quando chego a Fátima. Se me dá licença, responder à pergunta que está em causa. Eu considero que o lugar, por excelência, de Fátima é a Capelinha das Aparições. A imagem, digamos, a primitiva imagem, embora retocada por escultores mais artísticos da primitiva, de facto é a primitiva imagem. Portanto, eu vou lá e devo dizer-lhe que a primeira coisa que eu faço é rezar as orações que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Por exemplo, e o Anjo de Portugal, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, a Santíssima Trindade, a oração
que Nossa Senhora ensinou para se rezar no intervalo dos mistérios do terço. Portanto, eu primeiro rezo as orações de Fátima. Eu faço sempre a consagração a Nossa Senhora, eu julgo que a gente gostará até de fazer também. Existe um formulário, ao Senhor a minha ou minha mãe, é uma célebre oração de São Bernardo, lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria. Claro que depois disso eu vou visitar o túmulo de Francisco, vou visitar o túmulo da Jacinta, vou ao Sagrado Laus Perene. Se há oportunidade, mas isso passa até anos que não vou ir à própria Aljustrel, à casa... Uma das coisas que o padre Oliveira... Eu considero que um ambiente espiritual em Fátima é chocante. Quando a gente vê aquela gente a andar chamemos-lhe então a pista do sacrifício da penitência, sim, mas porquê é que eu não faço isto? Assim, bom, eu também já fui a Fátima a pé, numa ocasião especial, etc. Mas aquilo é chocante pela fé, pelo sacrifício, pela capacidade de... Portanto, chocante pela positiva. Exatamente, é impressionante. Eu desejaria também fazer assim. E, efetivamente, não tenho... A gente pensa talvez que estraga o fato, ou que é capaz de rasgar os joelhos, etc. Padre etc. Oliveira, o que é que estas pessoas... sentem, como é que o senhor interpreta esta manifestação de fé? Olha, estava a ouvir estes testemunhos e acho que foram oportunos entrar agora neste momento no programa, exatamente porque isso só vem confirmar o que eu estava a querer dizer. Efetivamente há um certo ambiente espiritual, religioso, melhor até mais religioso do que espiritual, porque no paganismo também isso existe. Portanto, o senhor acha que isto que acabamos de ouvir é paganismo? É uma manifestação de paganismo religioso. O senhor não sente que está contra a corrente? Eu estou a favor do Evangelho e desafio todos os teólogos cristãos consequentes e os bispos e os meus colegas padres a que me desmintam. Mas eu quando perguntava se o senhor não sente que está contra a corrente, referia-me aos sentimentos verbalizados por todos estes fiéis. Mas é que eu não estou contra estes sentimentos, eu respeito estes sentimentos, só que os classifico não como manifestação de fé, como normalmente os meus colegas de comunicação social costumam fazer, quando fazem reportagens sobre Fátima, e eu chamo-lhes manifestações de medo. Mas são as pessoas que dizem que vão a Fátima por fé, pela sua fé, guiadas pela sua fé. As pessoas dizem, porque esse é o ambiente que nós respiramos, é o ambiente cultural, que a comunicação social também se faz eco dela, evidentemente. Mas eu, de uma forma mais crítica e sensata, em nome da dignidade e do bom senso e da sanidade mental, e na sequência da fé cristã que professo, tenho de dizer que estes comportamentos são comportamentos de medo, traduzem medo. Veja a expressão com que as pessoas estavam ali a falar, a dar o seu depoimento. Primeiro, nunca dizem Maria, mãe de Jesus. Dizem sempre Nossa Senhora. Ora, Nossa Senhora, este título Nossa Senhora não é um título aplicado a Maria. Este título Nossa Senhora, na própria Bíblia, Senhora, é o feminino de Senhor, e Senhor na Bíblia quer dizer Deus. Monsenhor Geraldo Freire, Nossa Senhora não é a mesma coisa que... Maria, mãe de Jesus. Evidentemente, o nome, penso eu, se o padre concordar, o nome de Nossa Senhora é um título que praticamente se usa em Portugal para querer dizer a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, ou como se preferir. Esse é que é o equívoco. Nós dizemos Nossa Senhora, a Santíssima Virgem. Isso é que é o equívoco porque é o equívoco porque Nossa Senhora, como estava a dizer, Senhor é feminino de Senhor, e Senhor na Bíblia é sempre a palavra que se utiliza para dizer Deus. Por isso, quando se diz Jesus ressuscitado, o Senhor, está-se a fazer uma afirmação da sua divindade na Bíblia. Ora, a população é fiel, no seu inconsciente, o que elas têm não é Maria, mãe de Jesus, o que elas têm é a antiga deusa. Sr. Padre Mário, a mãe das mães, como ali uma senhora disse, a mãe das mães, a grande mãe. Disso, as pessoas gostam de ir a Fátima, os portugueses gostam de ir a Fátima. Judite, mas eu não estou a recusar isso, porque também, antes do cristianismo existir, nos santuários da grande deusa, das deusas femininas, os santuários eram como Fátima. Imagine que no santuário de Éfaso, que o São Paulo conheceu diretamente e onde acabou por ser escorraçado, expulso, perseguido, porque, enfim, levantou a sua voz um bocado contra aqueles cultos todos, que achava que era uma grande alienação. Também havia um grande santuário, uma divindade feminina, uma imagem de uma divindade feminina, que tinha procissões, tinha andores, tinha relatos de milagres, tinha ex-votos. Monsenhor Geraldo Freire, o que é que lhe parece esta ideia de estabelecer esta analogia com ritos pagãos, como sugere o Padre Mário? Eu julgo que nós todos falamos da cristianização da pessoa, da sociedade, do mundo, e, portanto, também podemos dizer que o mundo pagão,
ao receber a mensagem da Boa Nova, do Evangelho, se transformou, se cristianizou. Deveria ter transformado. Muito bem, deveria, efetivamente, ao longo de 20 anos, mas não é a mesma coisa. Mas vamos ao assunto. Portanto, estas festas, inclusivamente pagãs, a Igreja procurou tomá-las, diríamos, nas suas mãos, influindo e instilando nelas uma doutrina. Por exemplo, eu fiquei impressionado, o seu Padre Mário, dizer que Nossa Senhora, que não é o mesmo que Santa Maria Mãe de Deus. Então, nós não rezamos 50 vezes no terço, 150 vezes no Rosário, Ave Maria, cheia de graça. Chama Nossa Senhora. Nós nunca lhe chamamos Nossa Senhora. Claro, Nossa Senhora foi o que eu disse, é um tratamento popular, comum em Portugal, diz a Nossa Senhora. E até em francês, Notre Dame, etc. Bom, mas passando também Notre Dame. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é que é Evangelho. Santa Maria, Mãe de Deus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso é que é Evangelho. Se eu saúdo assim, numa prece oficial, aprovada pela Igreja, recomendada pelo Papa, etc. Não estou a pôr em questão. E digo isto como quem, diríamos, agrada, como quem deseja agradar a Nossa Senhora, então tratar-lhe por Nossa Senhora é apenas, diríamos, um costume. Não há diferença do seu ponto de vista. Exato, do nosso ponto de vista é uma forma de tratamento mas que nos é querida. Eu não estou a fazer uma mera questão de palavras, porque quando dizemos Nossa Senhora, Senhora é um título divino e, portanto, está-se a atribuir àquela imagem concretamente, está-se a atribuir poderes ou capacidades divinas próprias de Deus. Isto é idolatria. E o título Senhora, portanto, não é Maria. Maria, nos Evangelhos, apresenta-se a si própria como a serva, até escrava, a serva do Senhor, não a senhora do Senhor. Portanto, isto é para dizer que esta linguagem mostra bem a realidade que nós temos. Portanto, você acha que esta linguagem é fabricada? Não, esta linguagem reproduz o paganismo que ainda continua a existir em Portugal, no Ocidente, porque, ao contrário do que o Sr. Padre-Geral estava a querer insinuar, a Igreja não evangelizou os territórios do Império Romano, a Igreja apropriou-se, depois que passou a ser religião oficial e única no Império, apropriou-se dos santuários, das imagens, dos sacerdotes, das procissões, dos ritos, das liturgias, apropriou-se dos bens. Padre Mário, nós e vamos hoje ter isso de fazer mantém-se. o nosso primeiro intervalo, mas antes eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Se a Igreja fez tudo isso que o senhor acaba de dizer, porquê que o senhor está na Igreja? Estou na Igreja porque amo muito a Igreja, porque aprendi estas coisas, descobri estas coisas na Igreja, no Evangelho que a Igreja me deu. É uma Igreja santa e pecadora, mas ela deu-me o Evangelho, ela tem consigo o Evangelho, e o Evangelho é que a está a condenar. Não sou eu que a estou a condenar, é o Evangelho que a condena. O nosso primeiro intervalo, na segunda parte, vamos conhecer João Marto, de 93 anos, o único irmão vivo de Jacinta e Francisco Marto, e tentar saber, com os meus convidados, se o fim do regime comunista na antiga União Soviética estará relacionado com a profecia de Fátima. Até já.